Ora, muito bom dia. Como foi dito, vou aqui falar um bocadinho sobre gamificação. Antes de mais, só para deixar bem claro qual é a motivação para isto e do que é que estamos aqui a falar quando falamos de gamificação. A motivação é óbvia, né? Jogos são uma coisa que os nossos estudantes hoje em dia conhecem muito bem, já nasceram no meio disto. E o contraste com o modelo tradicional de educação é muito grande, não é? Em que temos uma pessoa cá à frente a expor o conhecimento e isto leva a que os alunos fiquem aborrecidos e que fiquem desmotivados, e ficam eles e ficamos nós quando vemos que a recepção do que estamos a ensinar não é tão boa como podia ser. Portanto, tivemos esta ideia de será que a gamificação poderá ajudar os alunos a estarem mais interessados, mais envolvidos e isso melhorar a qualidade do ensino? Portanto, vamos usar então gamificação, que pode ser definida como o uso de elementos de jogo, técnicas que são usadas em jogos, em contextos que não são jogos, ok? E isto é diferente de jogar jogos na sala de aula. Portanto, não é a utilização de jogos. É diferente de uma coisa que já se falou aqui hoje, que são os jogos sérios. Um jogo sério é um jogo em si, autocontido, mas que, quando jogado, permite a aquisição de conhecimento. Também não é isso. Também não é só dar pontos por coisas que os alunos fazem. É transformar toda a experiência da sala de aula, de ensino, de uma cadeira, num jogo, com a introdução de elementos de jogo, de mecânicas de jogo, que possam, então, aumentar o interesse e o envolvimento dos alunos. Tudo para, como eu acabei de dizer, aumentar a motivação deles, muito à volta destas três facetas da teoria da autodeterminação: a autonomia, relatedness e competência, a que eles consigam demonstrar ao longo do semestre por este meio. Nós aplicámos isto a uma disciplina no Instituto Superior Técnico, uma disciplina de mestrado em Engenharia Informática, que é a produção de conteúdos multimédia. Este é o 5º ano em que o estamos a fazer. Começou agora este semestre, é uma cadeira de 2º semestre, e pensámos justamente adicionar elementos de jogo à disciplina e transformá-la um bocadinho mais no jogo. Eu vou muito rapidamente dizer como é que isto foi feito, as coisas principais. Portanto, nós temos um leaderboard em que todos os alunos estão ordenados por pontos de experiência que já ganharam, porque de facto nós vamos dando pontos de experiência aos alunos ao longo do semestre, à medida que eles vão desempenhando atividades que são relevantes para a sua aprendizagem. Eu gosto de dizer, talvez com um pouco de modéstia, mas gosto de dizer que nós temos uma avaliação verdadeiramente contínua. Portanto, não apenas avaliação contínua naquele sentido tradicional de tem 1 ou 2 testes, mas não, nós temos um conjunto de tarefas, algumas abertas com prazos, outras permanentemente abertas, pequenas coisas, algumas delas, mas todas elas contribuindo para a aprendizagem dos alunos e que podem ser feitas ao longo do semestre e vão dando origem à atribuição de pontos de experiência. Os alunos têm um nível de experiência, isto é tradicional dos jogos que eles conhecem, começam no nível 0 e à medida que vão ganhando pontos de experiência vão progredindo até um nível máximo, face aos pontos que estão disponíveis, de 20, que depois, como é óbvio, mapeia diretamente para 20 valores, ou o que for, que é a nota que no fim nós damos ao aluno. Cada aluno tem uma página pessoal dentro deste leaderboard em que pode ver o seu desempenho até ao momento e pode ver os achievements que já recebeu. Nós temos um conjunto de badges que são atribuídas, que são dadas aos alunos como recompensa por determinados comportamentos, por determinadas atividades, algumas com até 3 níveis, se insistirem em continuar a contribuir naquela vertente. Recompensamos uma série de coisas, desde tarefas específicas que têm a ver com os conteúdos, a coisas como participar nos fóruns de discussão da cadeira, encontrar referências relevantes face aos tópicos das aulas. Uma coisa que está ali é o Rise to the Challenge, em que são, para mostrar que também temos isso, são tarefas específicas que nós lhes damos para fazer e às quais eles respondem. Nós até recompensamos a participação oral nas aulas, quando é relevante, e fazemos isso com o menor overhead possível, usando QR codes. Nós temos um olhinho de coisas daquelas, e sempre que um aluno faz uma pergunta inteligente, damos aquilo e depois, a partir daí, ele pode registar ele próprio a sua participação.
Temos ainda uma skill tree, um conjunto de tarefas que estão interrelacionadas numa árvore com precedências e todas elas envolvem a manipulação de mídia, que é o objeto da cadeira, à medida que eles vão andando para a direita, não é? Vão sendo desafios cada vez mais complicados, mas também cada vez mais bem recompensados. Temos uma quest, que é uma espécie de caça ao tesouro, em que temos uma pequena história. Em cada página desta quest, em cada passo de caça ao tesouro, eles têm algum mídia associado. Aqui era uma imagem, podia ser texto, podia ser áudio, podia ser vídeo, e por manipulação desse elemento de mídia, eles conseguem descobrir qual é o endereço da página seguinte, da pista seguinte, até que chegam ao fim. E isto foi introduzido para tornar a experiência mais colaborativa. Aqui, todos participam para chegar ao fim. E se todos chegarem ao fim em conjunto, todos são mais bem recompensados em termos de pontos de experiência. Aqui não há nenhuma vantagem de uma pessoa só fazer isto, porque também recompensamos mais, se mais alunos tiverem participado. Portanto, tem interesse em deixar os outros participar e haver alguma colaboração ali. A maneira como montámos isto foi de modo a que os primeiros pontos de experiência consigam ser ganhos com alguma facilidade. Isto porque é mais motivador e também para ajudar os alunos a ambientarem-se a este sistema sem terem que entrar logo nas coisas mais complicadas. Okay? E fazemos isto de modo a que seja um processo perfeitamente 100% transparente. Não há nada que nós recompensemos que não seja fruto de, tipicamente, um post de uma atividade visível pelos colegas deles para saberem de onde é que aquilo veio. Ao mesmo tempo, todos os posts que são colocados nos fóruns são avaliados por nós e colocamos lá feedback, o que também, como algo que os colegas depois podem ver para aprender, para fazer melhor, é bastante importante. Fazemos isto recorrendo ao Moodle. Quando digo recorrendo ao Moodle, quero dizer que, como base, temos o Moodle porque nos dá os fóruns de discussão, dá-nos os assignments, dá-nos aquelas coisas que o Moodle nos dá, mas, na realidade, a coisa é muito mais abrangente do que isto, porque o Moodle não tem nada disto da gamificação, nem gera leaderboards, nem nada disso. Há um conjunto de scripts que eu implementei e tenho vindo a refinar melhor ou pior ao longo dos anos, que vai à base de dados do Moodle, vai a uma Google Spreadsheet em que nós, os professores, pomos manualmente o registro das coisas que os alunos fazem que o Moodle não captura, vai ao sistema que recolhe informação daqueles QR codes da participação nas aulas, mais uma série de coisas e operacionaliza tudo isto. Portanto, há aqui... Falou-se há bocado da existência de plataformas e se elas já se dão suporte a este tipo de coisas. Há gamificação, de facto, não. E é uma coisa feita in-house para esta realidade particular desta disciplina. O que é que nós temos aprendido? Bom, muitas coisas, eu vou aqui salientar só algumas coisas. Nós vimos que com este mecanismo, por exemplo, os alunos prestam mais atenção aos materiais que nós disponibilizamos, não só aos slides e às outras coisas, mas depois eles próprios complementam isso com coisas que eles descobrem, fruto talvez daquele class annotator, mas no fundo, e é um bocado a filosofia por detrás de muitas daquelas coisas que ali estão, são recursos que eles normalmente já encontrariam por outra disciplina qualquer. Sendo um aluno interessado, nem todos o serão, mas sendo um aluno interessado, vão procurar mais coisas. Aqui tem um incentivo para partilhar os recursos com os colegas e nós vemos isso a acontecer. Vão mais às aulas também, o que é simpático, esta diferença de 11% estatisticamente significativa foi entre os 2 primeiros anos, mas temos visto este padrão a acontecer. Claramente a participação e a proatividade aumentaram vertiginosamente. O modelo por omissão, a forma de estar por omissão da maior parte dos alunos numa disciplina tradicional, e nesta própria, antes introduzimos a gamificação, é deixarem-se estar até que acontece qualquer coisa, tipicamente a entrega de um projeto ou o exame no fim. Agora não, nós temos uma participação continuada, constante ao longo do semestre, com alguns altos e baixos, mas que se mantém, e isso também foi um objetivo que atingimos com sucesso. Da maneira como estruturamos tudo isto, em que temos o tal conjunto de coisas que está aberto em permanência, em que eles podem explorar, por exemplo, a Skill Tree,
também conseguimos ver que os alunos demonstram ou conseguem exercitar muito mais a sua criatividade. E isto é uma coisa que me agrada particularmente, porque agora, contra mim falo, e os meus colegas que aí possam estar, que me perdoem, mas numa escola de engenharia aquilo é tudo muito mais algorítmico, não é? Digamos assim. Alguns deles têm já hobbies, têm experiência na manipulação de mídia, por exemplo, que adquiriram noutros sítios, e que, pelo facto de eu não ter ali a coisa toda pré-programada, eles conseguem exercitar e tomar partido disso. E alguns já me têm vindo comentar que apreciam bastante esse facto. Depois temos o inverso, que são os alunos que gostam mais de ser apontados passo a passo para aquilo que devem fazer, em vez de terem que exercitar a tal criatividade. Isto é difícil agradar a gregos e troianos. Mas, seja como for, o feedback é bastante positivo. Nós fazemos um conjunto de questionários, tudo mais. Aliás, tenho um aluno a acabar o doutoramento agora a explorar esta experiência e eles sentem-se muito motivados por isto, acham que a disciplina é bastante interessante, não acharam que estivessem necessariamente a ter mais trabalho que nas outras disciplinas, nem que fosse mais difícil pelo facto de ser gamificada, e acham que estão a aprender mais. Portanto, aí também estou contente. Algumas coisas mais alto nível. Percebemos rapidamente, logo no primeiro ano, que temos sempre que recompensar qualidade e não quantidade. E é por isso também que todas as contribuições dos alunos têm um rating, é dado uma classificação aos posts que eles fazem, porque eles sentem isso muito, muito vivamente. Depois nós conseguimos, usando a análise de clusters, identificar perfis de alunos que se têm repetido ao longo dos anos, assim que a experiência gamificada estabilizou, e nós temos claramente ali a curva de cima, que são o que nós chamamos os achievers, são os que vão todas, querem ter 20, alguns têm. Okay? Sentem-se francamente motivados e excitados por esta coisa, são hiperativos até às vezes e conseguem quase tudo. Depois temos ali os que estão ali a vermelho, têm um perfil um bocadinho diferente, são bastante bons também, descuidam algumas das coisas, provavelmente nem sequer ligam muito a isto no princípio, mas de repente alguns ali, passados alguns dias, passado um mês, percebem, espera aí, isto está a acontecer e nessa altura, portanto, acordam ali um bocadinho mais tarde. A verde temos os que começam e depois acham, bom, isto afinal não é bem para mim, e deixam-se cair um bocadinho e fazem o mínimo essencial para ter uma nota razoável, e depois, claro, temos aqui em baixo os que se limitam a tentar passar a cadeira se tanto. Okay? Isto tudo muito relacionado com a gestão do ritmo destas coisas. É importante aqui gerir as percepções dos alunos. Como nós sabemos, eles, e eu já mencionei, eles estão muito habituados ao modelo de posso não estar a fazer nada para isto e no fim tenho ali um pico de trabalho em que entrego um projeto, faço 3 diretas, né, e faço qualquer coisa. Aqui o trabalho é muito mais constante e isto gera em alguns a percepção de que têm mais trabalho, quando na realidade, somadas as horas de trabalho, se calhar isso não é necessariamente verdade. No caso dos achievers, se calhar é, não é? Mas no caso médio, não é. Mas a percepção constante está sempre a pingar qualquer coisa, não é? Portanto, temos que gerir esse equilíbrio bem, temos que gerir bem o ritmo, tendo em conta coisas como os projetos das outras disciplinas, como as férias de Páscoa, que normalmente já há uma descontinuidade nisto. Um pequeno apontamento, estou mesmo perto do fim, quanto a esta questão da cooperação versus competição. Todos os anos tenho alunos que se queixam nos questionários que a disciplina é muito competitiva, sendo que, na realidade, nada que eles tenham que fazer para ter nota, pontos de experiência, depende do desempenho dos colegas. Portanto, lá por uns conseguirem não quer dizer que tenham roubado a oportunidade aos outros. Aliás, as dependências que existem são sempre positivas. Há coisas em que, se todos os elementos de um grupo ou de um turno laboratorial tiverem um bom desempenho, então são recompensados por isso. Temos tentado, ao longo dos anos, introduzir hipóteses de colaboração, mas infelizmente, e talvez é a ideia com que fui ficando, talvez um pouco cínica, mas tudo o que eu lá ponha, eles conseguem transformar em competição. Okay? Tem a ver com
se calhar com a cultura deste grupo de alunos em particular e do técnico, se calhar, ou não sei. Isto é uma cadeira de mestrado, se calhar já foram treinados durante 3 anos antes desta cadeira a ser competitivos e de facto, há esta questão que ainda não conseguimos bem controlar de competição versus cooperação, como conseguir fazer isso. Até porque alguns alunos gostam mesmo de ser competitivos. Há ali um equilíbrio. Finalmente, dos últimos resultados que temos obtido, nós já conseguimos, neste momento, treinar um classificador que, ainda ao semestre vai a meio, consegue prever com algum grau de certeza em qual daqueles 4 clusters os alunos se vão inserir e consegue, portanto, dar-nos pistas, e é isso que estamos a ver agora para o futuro, sobre como é que, se calhar, podemos agir junto de determinados alunos com determinado perfil para continuar a mantê-los interessados, para continuar a mantê-los ativos na cadeira, ou se calhar também o contrário, diminuir o nível de hiperatividade para dar oportunidade aos outros também de participar. Portanto, é este o foco da nossa investigação agora e, se calhar, daqui a um ano posso vir contar-vos isso. Penúltimo slide, somos nós. Eu, quando era novo, o Gabriel Barata, que é o meu aluno de doutoramento, o Joaquim Jorge, meu colega, que também dá aulas da cadeira, e depois o São João Fonseca, Sandra Gama e o João Amaral, que ao longo dos anos temos estado envolvidos nisto. E com isto termino. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu pedi agora para se juntar